Boa noite, pessoal! Vamos continuar nossa conversa sobre a motivação para ensinar línguas? Pois bem, hoje eu vou fazer o vídeo de número 2, né, que pretende focar na fase pré-acional do modelo processual da motivação proposto por Donnier. Não sei se vocês se lembram, mas na parte à direita aqui, do modelo, a gente vai ter 3 ações que são as ações do professor motivado nessa fase pré-acional. E aqui, à esquerda, a gente vai ter as influências motivacionais que o professor sofre ou pode sofrer em cada um desses 3 momentos. Então, o nosso vídeo de hoje é sobre isso. Passando aqui para o meu segundo slide, esse slide aqui, pessoal, nada mais é do que a fase pré-acional do modelo anterior ampliado, né? Então, aqui passando para esse slide, o que a gente tem é que essa fase também é conhecida na literatura por Choice Motivation e que eu estou traduzindo aqui como uma fase de decisão. Essa fase, na verdade, ela tem muito também de planejamento, né? E é isso, é a fase em que o professor escolhe uma meta para se engajar numa ação motivada. Então, vamos ver como é que isso acontece. Olha aqui, a primeira ação motivada do professor é quando ele mobiliza seus motivos. Lembra dos motivos para ensinar? São as suas vontades, as suas expectativas, os seus desejos, as suas necessidades, ou melhor, as necessidades dos seus estudantes. Então, ele mobiliza, de posse desse conhecimento, ele mobiliza todo esse conhecimento e ele vê oportunidades ou cria oportunidades de ensino, né? E aí, em função disso tudo, ele delimita, ele determina uma meta de aprendizagem, um objetivo de aprendizagem, uma meta de ensino, um objetivo de ensino. Já de cara aqui, nessa primeira ação, existem influências motivacionais, né, que o professor sofre ou pode sofrer, como eu falei. Quais são essas influências? Nós temos as opiniões desse professor, as crenças, os seus valores, os seus princípios, as expectativas de sucesso que ele tem. Então, se eu fizer isso aqui, eu acho que vai dar super certo por causa da minha experiência anterior, ou, não, isso aqui não vai dar certo de jeito nenhum, né? Além disso, as características dessa meta que ele pretende alcançar. Como é que é essa meta? Ela é de curto prazo, de médio prazo, de longo prazo? Quais são as dificuldades que ela envolve, né? Há ainda elementos do contexto, tanto do contexto interno desse professor, seus pensamentos, seus sentimentos, a sua biologia interna, quanto elementos do contexto externo ao professor, que é o quê? A instituição onde que ele trabalha, ou mesmo o lugar onde que ele está fazendo aqui, pensando, delimitando essa meta, né? Pode ter elementos desse contexto também que influenciam nessa decisão dele. E por fim, a última influência é a avaliação que esse professor faz da ação que ele precisa empreender para poder concretizar ou alcançar essa meta, né? Então, isso também é levado em consideração. Então, levando tudo isso em consideração e tendo determinada a meta de ensino, o professor parte, então, para estabelecer um plano de ação. Então, nesse momento aqui também é que ele faz plano de aula, quando ele faz plano de aula formal, ou quando ele não faz formalmente, é nesse momento em que ele pensa como que ele vai agir, quais são as submetas ou as ações que ele vai empreender para poder tentar garantir o alcance da meta que ele delimitou. Nesse momento aqui, pessoal, ele, à medida que ele vai estabelecendo seu plano de ação, ele vai também criando um comprometimento
consigo mesmo, né, com esse próprio plano. E aí a gente fala que ele forma uma intenção é maior do que uma meta. Eu vou dar um exemplo aqui de sala de aula. Digamos que aqui, ó, na primeira ação, então aqui, ó, deixa eu colocar uma bolinha aqui. Nessa ação aqui, ele decide que ele vai fazer uma revisão de um determinado conteúdo. Essa é a meta dele. Então, para ele operacionalizar essa revisão, ele tem aqui que fazer um plano de ação, né? Nossa, como que eu vou? Eu vou criar atividades de sala de aula ou eu vou fazer uma gincana, né? Então, aqui, ó, vamos dizer que ele decide fazer uma gincana com os seus alunos. É a forma como ele vai operacionalizar essa meta estabelecida. Então, então ele decide isso, né? Planeja como seria essa gincana, de que hora até que hora, onde que seria, como que seria. E aí, então, ele realmente se convence e ele forma uma intenção de operacionalizar a gincana. Passado isso, né? Já com essa intenção formada, esse professor passa para pensar em meios e em recursos. Quais são os meios materiais, os recursos materiais, os recursos humanos que ele tem à disposição, com que ele pode contar? Né? Ele vai para o laboratório, ele vai para o pátio da escola, ele vai ficar na sala, as carteiras vão ficar lá, não vão ficar carteiras, eu preciso de cartolina, fita crepe, pincel, o que mais que ele precisa, né? Então, aqui ele vai pensar nos recursos e, na medida em que ele consegue listar todos esses recursos e decidir, né, e resolver como ele vai obter esses recursos, garantir esses recursos, ele tem a condição inicial para começar a executar a ação dele, né? Então, nesse momento aqui, ó, a gente fala que ele está no início do comprometimento com a intenção, né? Ele criou a intenção, agora ele está comprometido, ele já tem tudo que ele precisa, então é só pôr a mão na massa mesmo. Vocês poderiam me perguntar quais são as influências motivacionais que esse professor vai sofrer na formação da intenção e aqui também na iniciação desse comprometimento com a intenção. Pois bem, são as mesmas que eu mencionei quando eu falei aqui da delimitação da meta, né? Chamo a atenção para a preponderância de crenças, opiniões, expectativas de sucesso e também as influências do contexto. Agora, especialmente nessa última aqui, ó, né, que é onde que ele vê meios e recursos e tudo mais, aqui pesa bastante a avaliação que ele faz das ações que ele tem que empreender, aqui também, né, para poder realizar, colocar em ação esse objetivo dele. Bom, de qualquer forma, quando está tudo isso estabelecido, né, quando ele já está lá com a sua condição inicial prontinha, ele carrega, pessoal, uma carga de intensidade aqui, ele coloca uma vontade, então amanhã eu começo a minha gincana, ou semana que vem eu começo. E isso a gente chama de força instigadora, né, que é o que garante que ele atravesse o Rubicão da ação e comece a agir, né, desencadeia a ação motivada. E aí, quando ele realmente atravessa esse Rubicão da ação, ele passa aqui, ó, para outra fase, que é a fase acional, que a gente vai ver no próximo vídeo. Eu só vou terminar esse vídeo agradecendo a vocês pela atenção. Até amanhã.